Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa 10ª aula. Tema agora, localização e representação de figuras no plano cartesiano. O que é plano cartesiano? Como que eu localizo um ponto no plano cartesiano? Tá, eu só uso o plano cartesiano na matemática, isso só existe na matemática. Vocês já devem ter ouvido falar do GPS, certo? O que é o GPS? Okay. GPS, com certeza vocês já ouviram falar, é chamado Sistema de Posicionamento Global, em inglês, Global Positioning System. Bom, ele é usado para determinar a posição de algum ponto, de algum objeto no mundo, no globo. Então, sempre que eu quero encontrar algum ponto, algum lugar, eu uso GPS. Como que ele funciona? Da seguinte maneira. Bom, são 24 satélites ao todo, e eles completam a volta na Terra, giram em redor da Terra, na atmosfera, tal, acima da atmosfera. De que maneira? De forma que qualquer ponto da Terra, qualquer que seja, ele esteja ao alcance de pelo menos 4 desses satélites. Então, qualquer ponto na Terra, ele está sob o alcance de 4 desses satélites. Aí o que acontece? Eu quero determinar a posição de um ponto. Então, esse objeto, ele emite um sinal para os satélites. Aí, esse satélite, cada um deles vai calcular a distância desse ponto para o satélite. Vai fazer o que a gente chama de triangulação. O que é isso? Com 3 desses pontos, forma-se um triângulo, a gente determina que aquele ponto está dentro desse triângulo de área. E aí, a gente já determina uma posição aproximada. O quarto satélite, ele vai determinar exatamente a posição dentro desse triângulo. Então, vai ter uma posição bem mais exata, uma determinação bem mais exata. Então, é assim que funciona o GPS. E através dessa distância, desse sinal, até os satélites, cada um desses satélites calcula a distância, faz essa triangulação para determinar o ponto do objeto no mundo. Bonitinho, né? Tá, mas o que isso tem a ver com matemática? Bom, quero que vocês observem esse pequeno mapa aqui da bairro da Barra em Salvador. Eu quero que vocês localizem o Largo do Camarão. Eu estou contando aqui 20 segundos para vocês tentarem localizar. Quero ver se vocês conseguem. Bom, observe que eu tenho muitos dados aqui, muitos nomes, né? Bem difícil de localizar. Bom, o meu Largo do Camarão, ele fica ali na rua Professor Sabino, tarará, subindo o Morro Cristo. Bom, ali naquele canto. Bom, mas vamos ao que interessa. Sem um ponto de referência, fica difícil a gente localizar algum ponto, certo? É complicado para a gente localizar algum ponto sem ter uma referência. Agora você pega, vamos supor que a gente queria achar esse lugar no mapa inteiro, né? Pega o mapa inteiro da cidade, vai ficar bem mais difícil de achar aquele ponto. Então o que foi criado? Um modo mais fácil de organizar e de localizar pontos em um mapa que ele é chamado, que a gente chamou de coordenadas, certo? Essas coordenadas usam letras e números. As letras ficam aqui no eixo vertical, os números no horizontal, certo?
Bom, tá aqui, letras na faixa vertical, números na horizontal. Agora, ó, olha como fica bem mais fácil, sabendo, ó, o Largo do Camarão está próximo do ponto de coordenada F12. Pega, vai lá no F, você vai andando até o 12. Aí você acha o Largo do Camarão pelas coordenadas. Muito mais fácil, certo? Ó, vamos ver outra coordenada aqui, ó. No ponto A9, olha aí, vai lá no A lá em cima, anda até o 9. O que nós temos ali? A Rua da Paz. Outro ponto, aproximadamente no G10. Vai ali no G, anda do G até mais ou menos no 10. O que nós temos? A Praça Rubem Dário. E se fosse contrário? Qual que é a coordenada do Farol da Barra? Acho o Farol da Barra. Ele está ali perto da Rosa dos Ventos, no cantinho esquerdo embaixo. Observando pelas coordenadas, ele vai estar aproximadamente no I, entre o I e o H, aproximadamente no número 3, certo? Observem que eu falei tudo aproximadamente, certo? Como ficaria se eu quisesse o ponto exato? Como eu localizaria o ponto exato? Bom, fica esse questionamento e outro questionamento também. Nós só temos 26 letras no alfabeto, ok? E se eu quisesse umas marcações mais precisas? Eu precisaria de mais letras, ok? Então nós temos agora o sistema de coordenadas cartesianas. Como que ele funciona? Ao invés da gente usar letras e números, usamos apenas números. Observem no primeiro quadro. O eixo vertical tem números partindo do zero, conforme vai subindo, vai aumentando o número. O eixo horizontal também parte do zero. Esse ponto zero nós chamamos de origem. Origem do eixo de coordenadas cartesianas. Olhem o segundo eixo de quadradinhos. Como que eu determino uma coordenada? O número no eixo horizontal sempre vem primeiro, sempre o do eixo horizontal primeiro. Eu marco ponto com os dois números das coordenadas, entre parênteses, a letra na frente é o nome do ponto, pode ser A, B, C, etc. Então, no meu eixo horizontal, a coordenada desse ponto é o 3. No eixo vertical, a coordenada desse ponto é o 2. Como que eu marco esse ponto? A letra do nome, P. Primeiro número, eixo horizontal, 3. Segundo número, eixo vertical, 2. Então esse ponto é o ponto P3, 2. Ou ponto P de coordenadas 3, 2. Bom, gente, como que eu marcaria então, por exemplo, se eu quisesse marcar esse ponto aqui, ó? Então, tá lá. Como que eu marcaria esse ponto? Bom, eu marcaria ele como? Primeiro, o eixo horizontal. Ele está indo no ponto 2. Depois, no eixo vertical, ponto 4. Portanto, eu teria
o ponto 2, 4. Vamos supor que ele seja o A. Então eu tenho aqui o ponto 2, 4, ok? Bom, em suma, essa é a nossa aula de hoje, para vocês terem familiaridade com as coordenadas cartesianas. Não se esqueçam disso, gente, muita gente confunde. Primeiro número sempre é o do eixo horizontal, que está deitado, ok? Segundo, vertical, em pé. Bom, tenham um bom estudo em casa, pessoal. Essa é a nossa aula sobre o eixo cartesiano. Na próxima aula, vamos aprofundar nessa marcação de pontos e entrar em ampliação de figuras, ok? Até a próxima aula.